Steam Deck OLED ou Nintendo Switch OLED? Qual deles é melhor? Qual deles vale mais a pena comprar? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diogo Pé e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um comparativo completo entre os dois principais consoles portáteis do mercado. Duda, roda a vinheta e vambora pro vídeo. Começamos o nosso comparativo pelo design. Enquanto o Switch OLED mantém a simplicidade e a identidade da marca, o Steam Deck OLED optou por um design mais robusto e ergonômico para quem está jogando no console. Ambos os consoles portáteis possuem uma construção muito sólida, controles bem posicionados, além de botões e direcionais que permitem uma excelente jogabilidade. Apesar de seu tamanho considerável, o Steam Deck OLED é relativamente leve e fácil de segurar, podendo ser transportado sem qualquer tipo de problemas dentro de qualquer mochila ou bolsa. O destaque do Switch OLED continua sendo os controles Joy-Con, que são destacáveis, permitindo uma ótima experiência nos jogos, seja no modo portátil ou no modo conectado à sua TV. Por sinal, caso você esteja interessado em comprar um Steam Deck OLED ou até um Switch OLED, cara, eu já fiz a busca de preço para você e deixei aqui embaixo na descrição 2 links com os preços para caso você tenha interesse, beleza? Aproveita que os preços caíram bastante nos últimos meses, tanto do Steam Deck OLED quanto do Switch OLED. Então, se você tiver interesse, terminando aqui o vídeo, confere no link da descrição que eu já fiz a busca de preço para você. Terminando, vai lá conferir, beleza? Enfim, chegando nas especificações técnicas, o Steam Deck OLED sai bem na frente do seu concorrente Nintendo Switch OLED. O console da Valve possui um processador AMD Zen 2 e opções de armazenamento que podem ser do tipo eMMC na versão mais básica de 64 GB ou opções com SSD que variam de 256 até 1 TB de armazenamento SSD. O Switch OLED, por sua vez, vem equipado com o processador NVIDIA Tegra X1, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, também do tipo eMMC. Bem, aqui no caso, embora o Switch OLED possua um slot para cartão de memória de até 2 TB, ele acaba perdendo sim para o console da Valve. Haja visto, que a velocidade do SSD ela é muito mais rápida do que um cartão SD. Então assim, se a gente estiver comparando a versão mais básica dos dois, no caso do Steam Deck, a versão de 64 GB também é com armazenamento do tipo eMMC. Mas, a partir da versão 256, a gente já está falando de um SSD, então acaba que já começa a fazer muita diferença no carregamento dos jogos. E além disso, tirando também a questão do armazenamento, a gente tem o fato de que o Steam Deck ele tem 4 vezes mais memória RAM do que o Switch e o seu processador ele é bem melhor do que o do Switch OLED. Então assim, acaba que nesse ponto o Steam Deck, ele sim, em relação ao processamento, a poder de fogo, ele é bem melhor do que o Switch OLED. Passando agora para a tela, a briga volta a ficar bastante acirrada. Sendo muito sincero contigo, aqui a escolha vai depender das suas preferências e necessidades pessoais, tá? O Steam Deck possui um display OLED HDR de 7,4 polegadas, com brilho máximo chegando até 1000 nits e taxa de atualização de tela de 90 Hz. Por outro lado, o Nintendo Switch OLED apresenta uma tela também OLED de 7 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. Embora a Nintendo não divulgue oficialmente o brilho máximo que chega o Nintendo Switch OLED, a gente sabe que as cores são bem vibrantes também por lá. Foi como eu te disse, você prefere uma tela maior e que suporta, de repente, ali um HDR, que é o caso do Steam Deck OLED, ou você prefere aquela tela um pouquinho mais compacta, mas também que não vai mudar muito, de 7 para 7,4 polegadas, que no caso é o do Switch. Enfim, a escolha vai da sua preferência, de verdade não tem nenhuma diferença assim que seja relevante para um ponto muito a favor para um em relação ao outro não. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal. Tá me vendo pela primeira vez? Cara, aqui a gente fala muito sobre games, computadores, smartphones e tecnologia em geral. Clica no botãozinho vermelho inscrever-se
para você acompanhar todos os vídeos que eu publicar por aqui. Caso você já seja um inscrito, não esquece de habilitar o sininho para ser notificado no seu telefone. E como eu venho dizendo em todos os vídeos, caso você utilize a rede X, o antigo Twitter, aproveita para assim que terminar o vídeo ir lá me seguir também. Vamos trocar ideia lá no X sobre tecnologia. O meu usuário por lá é @DiogoAlvesPé. Então já sabe, terminou o vídeo, vai lá no X e me segue também, @DiogoAlvesPé, beleza? Dado esses recados, vamos seguir para o nosso vídeo. Agora vamos para a biblioteca de jogos de cada um dos nossos queridinhos aqui. De nada adianta você ser um ótimo console portátil se você não tiver jogos bacanas que rodam nele. O Steam Deck OLED oferece uma biblioteca de jogos vasta e diversificada, graças à integração com a plataforma da Steam. Bem, o Steam Deck OLED, pessoal, ele é um verdadeiro computador portátil. Então, além de permitir que você jogue os seus jogos, você basicamente consegue utilizar ele como um computador, inclusive podendo instalar um Windows nele para literalmente conseguir rodar todos os jogos no seu Steam Deck como se ele fosse um computador. O que vale destacar, né? O Steam Deck ele vem originalmente com o sistema operacional Steam OS, né, que é baseado nas famílias de sistema Linux, mas você pode sim instalar o Windows. Existem algumas formas de você fazer isso, tá? Diversas pessoas, inclusive, não te indicam muito a fazer esse procedimento, porque o hardware do Steam Deck foi feito para Linux, mas enfim, do ponto de vista técnico, você consegue, inclusive, botar o Windows nele e jogar os jogos dele. Então, quando a gente está falando de biblioteca de jogos, em relação ao Steam Deck, a gente está falando de basicamente que o céu é o limite. Uma vez que você tem um Windows, você consegue rodar basicamente, né, todos os jogos de PC nele. Passando agora para o nosso coleguinha Switch OLED. Ele, por sua vez, é um pouquinho mais limitado ao mundo Nintendo, incluindo títulos exclusivos da empresa e uma variedade de opções para todos os gostos. Os jogadores podem desfrutar de clássicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid e Donkey Kong, bem como os novos lançamentos da empresa. Além disso, o serviço Nintendo Switch Online oferece acesso a uma coleção de mais de 100 jogos clássicos dos famosos consoles NES e Super NES. Por fim, em relação à bateria, bem, aqui a gente sabe que é um problema muito conhecido dos consoles portáteis em geral. Segundo a Nintendo, o Switch OLED tem aproximadamente de 5 a 9 horas de autonomia da sua bateria. O Steam Deck, por sua vez, segundo informações divulgadas oficialmente, poderia chegar até 12 horas de autonomia. Mas aí, pessoal, aquela observação que a gente sempre faz, né, nesses casos. Dependendo do jogo, dependendo da configuração que você utilizar, o seu console com certeza vai utilizar mais bateria do que a documentação oficial, as informações divulgadas, né, oficialmente dizem. Então, é sempre bom ficar atento, mas também, né, uma vez que temos aí esse valor de referência, né, até 9 horas ou até 12 horas, no caso aqui do seu Steam Deck, pode sim, né? Serve pelo menos como referência para você entender que no caso o Steam Deck vai ter uma duração de bateria um pouquinho maior do que o Switch OLED, beleza? Enfim, ambos os dispositivos, tanto o Nintendo Switch OLED quanto o Steam Deck OLED, oferecem uma experiência de jogo única. Mas nesse caso, o Steam Deck acaba sendo sim a melhor escolha na minha opinião. O console da Valve é mais poderoso em termos de especificações técnicas, enquanto que o Nintendo Switch OLED é focado na simplicidade e nos jogos exclusivos da Nintendo. É óbvio, né, que tem vários perfis de pessoas que gostam de jogar. Então vão ter pessoas que vão gostar mais dos jogos da Nintendo. Se esse for o seu caso, cara, com certeza você comprar o Nintendo Switch OLED vai ser a melhor coisa para você. Até pela questão do preço, né? O Nintendo Switch OLED, ele é mais barato. Então, isso com certeza, no caso de você ser essa pessoa que gosta de jogos mais clássicos, principalmente da Nintendo, com certeza o Switch OLED vai ser melhor para você. Agora, se você for daquele estilo de game que gosta de jogar os jogos mais atuais, né, com os gráficos mais pesados, que você gosta ali de performance, com a tela, com muito FPS, né, jogar os jogos mais atuais, aí sem sombra de dúvidas, o Steam Deck OLED, né, como eu falei, ele é basicamente um computador portátil. As especificações técnicas acabam sim sendo muito superiores à do Switch OLED e fazendo muita diferença nesse caso. Mas vem cá, agora eu quero saber de você. O que você acha? Você prefere o Steam Deck OLED ou o Switch OLED? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar conversando, beleza?
Não esquece de conferir os 2 links da descrição caso você queira saber os preços dos consoles ou até comprar o seu. Como sempre, eu vou indo nessa, mas vou deixar 2 outros vídeos aqui do canal para você continuar me assistindo. Vai lá, cara, faz maratona de Diogo Pé e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tamo junto!